Olha, eu recebi alguns pacientes exclusivamente por isso, e outros que trouxeram para o consultório, trouxeram para a sessão de terapia deles, situações familiares, né? Mas isso é muito sério, porque tem famílias que realmente houve uma cisão, uma divisão, de tal sorte que um familiar não fala com o outro, e pior ainda, estão vivendo no mesmo lugar, sob o mesmo teto. Ou seja, isso é uma coisa muito séria, porque não é um desentendimento pontual. Não é. Se fosse pontual, amanhã já esqueceu, já está tudo certo. Mas não é. É uma coisa que fica remoendo, remoendo, remoendo. E um diz uma coisa, o outro diz outra, o outro... A ideia a polarização é uma coisa muito patológica, tá? É aquela ideia. A polarização, ela traz engajamento. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando tem polarização, tem pessoas engajadas nisso. Pessoas que vivem buscando vídeos a respeito disso. Ver quem derrubou o outro, quem falou mais alto, quem é que mexeu mais na ferida do outro, quem derrotou o outro. É uma briga, parece aquele negócio do... como é que chama aquela luta livre que tem, o UFC, né? Parece a luta livre, porque... E eles não chegam a um consenso concreto a respeito disso. Eu costumo falar que a pessoa que entra no engajamento de polarização é uma pessoa que ela não... Está faltando alguma coisa aí, tá? Está faltando aquilo que a gente chama de cultura científica, porque é tudo falado em cima de achômetro, em cima do eu acho, ponto de vista. Se você tentar aprofundar um debate em cima de alguém que está polarizando, pode ter certeza, você vai ouvir gritos, porque a pessoa, quando não tem mais argumento, começa a gritar. Né? É igual a mãe ou o pai que chega para o filho, não pode, o filho fica insistindo. Mas por que não pode? Não pode, eu já falei. Dá um soco na mesa, dá um berro. Aí é uma maneira que tem de suplantar aquela discussão inócua. Eu costumo falar que é como se fossem duas crianças birrentas. Duas crianças birrentas, uma querendo uma coisa, outra querendo outra coisa. Então, o meu conselho é que não entre nesse tipo de discussão, porque é como se fossem duas crianças discutindo, ou melhor, como se fossem dois retardados discutindo. Isso é uma coisa muito patológica, tá? E cada um quer defender o seu ponto de vista. Ponto de vista, gente, é uma coisa que cada um tem o seu ponto de vista. Eu, por exemplo, estou daqui, estou olhando para o André. Eu tenho um ponto de vista para enxergar o André. Não é? Outra pessoa que está, por exemplo, em outro lugar, vai ver o André, mas vai ter um outro ponto de vista. São pontos de vista diferentes. Isso significa que se eu calcar toda a minha discussão, todos os meus argumentos em cima de um ponto de vista, eu vou ficar preso àquilo, porque eu vou estar sempre vendo, naquele lugar onde eu estou vendo aquele lado, mas o outro que está num outro ponto vai ter um ponto de vista da mesma coisa diferente do meu. E a polarização é mais ou menos isso, discussão em cima de pontos de vista diferentes. A pessoa, você pode observar, as pessoas não têm um argumento científico em cima da coisa.